Pessoal, bom dia a todos. Sejam aí bem-vindos. Para quem está assistindo essa gravação, né, tá dormindo em casa, feliz agora, né? Hoje é sexta-feira, pelo menos, né? Dia de ficar muito feliz, né? Felicidade, né, sem justificativa, né? Pessoal, hoje a gente está indo para nossa 24ª aula. Sejam aí, né, todos bem-vindos à nossa matéria de teoria das estruturas. Quem está comigo nessa manhã, né? Denise, Tiama, Iris, Karine, Leonardo, Marcos e Sócrates, né? Bem-vindos aí, pessoal. Gente, hoje a gente vai formalmente iniciar a nossa unidade 5, tá? Antes de começar a aula, pessoal, eu só quero deixar claro que a aula de hoje ela é muito importante. Ela é muito importante, tipo, mesmo. Lembra aquela primeira aula que a gente teve de método das forças, tá? Que a gente fez o primeiro exercício? Essa aula vai ser exatamente a mesma coisa. Se você não entender muito bem essa aula de hoje, né, todo o restante dessa unidade vai ficar comprometido. Tipo, isso é sério, tá? Inclusive, quando eu postar essa aula, eu vou deixar lá um aviso de importante. Quem puder, né, compartilhar com um coleguinha, né, tipo, o grupo, se você deve ter um grupo aí da turma, fala assim, gente, assiste a aula número 24. Essa aula é muito importante. Porque vai ter gente que vai assistir a aula semana que vem, né, não vai ter assistido essa aula e vai ficar muito confuso. Eu percebi isso no método das forças, porque a gente foi avançando nos exercícios, e aí teve uma parcela considerável da turma, né, que ficou completamente perdido, né? Foi óbvio isso, foi muito claro, tá? O método das forças, ele é o método mais tranquilo, né? Ele é um pouco mais intuitivo. Esse método aqui que a gente vai ver dos deslocamentos, ele é um método muito de ferro e fogo. É papum, é isso e acabou. A solução vai ser a mesma para todo mundo. A forma que a gente vai fazer o exercício de todo mundo tem que ser igual, tá? Então, se você não entender exatamente muito bem os passos, né, novamente, você vai comprometer o restinho dessa unidade. Tudo bem? E outra coisa, pessoal, vão ter exercícios aqui mais pra frente que vão ser exercícios muito cavalos. Vou mostrar pra vocês como montar matriz 6x6, é uma coisa assim bem grande mesmo, tá? E aí vou até abrir um programinha pra mostrar pra vocês que bate perfeito com o F2, né? Então preciso que vocês tenham aí, ó, comigo toda a serenidade. Beleza? Todo mundo entendeu, gente, que a aula de hoje é mega importante? Dá um okzinho aí, um joinha, um tipo, beleza, pessoal, top, sei lá. Tá? Só pra vocês entenderem que é bem importante. Beleza. Show. Bom, não é pra assustar ninguém não, tá, gente? É só pra vocês realmente terem bastante atenção, beleza? Bom, vou começar a apresentar aqui. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo, tá bom? Quando a gente entrar no exercício, atenção máxima, tá bom? Pessoal, essa unidade 5 a gente vê, na verdade, em conjunto com a unidade 6, porque elas vão ser unidades aí que vão se complementar muito bem, tá? Na unidade 5 a gente vai ver praticamente todos os exercícios e exemplos do método das forças, né, as nossas letras obrigatórias, as premissas básicas e a formulação, tá? E como é que a gente quantifica o efeito da temperatura e deslocamento prescrito, tá? Que nesta etapa, gente, para o método dos deslocamentos é ridículo. Tipo, é muito mais simples do que o método das forças, tá bom? A unidade 6 basicamente, eu mostro para vocês o que que é basicamente, né? A análise que os softwares fazem, né? A formulação deles, como que eles fazem para construir as matrizes, etc. No final dessa unidade, tá? Eu vou mostrar para vocês programas meus, né, que eu faço que vão ter exatamente isso. Leituras obrigatórias, tá, pessoal? A partir de hoje vocês já podem começar a ler. Capítulo 10 e 11 do Luiz Marta, tá? Só esse daqui você pode ler. Quem quiser ler o capítulo 1 do volume 3 também do Suzekind, eu aconselho, tá? Como vocês viram, né, o Suzekind, ele tem uma leitura um pouco mais direta, tá? Pessoal, não sei se alguém conhece, ou se alguém já foi, tá? Esse aqui é o Empire State. Ele foi o maior prédio, né, construído aí na América toda, né? Na década de 40. Ele ganhou esse título, né? Durante 40 anos seguidos, tá? Então, o Empire State Building, ele foi o primeiro prédio, assim, feito de aço, em que eles mudaram basicamente a tecnologia toda, né, da cidade de Manhattan, lá em Nova York. Ele é um prédio que ainda está lá hoje, é um prédio extremamente visitado, você paga lá um valorzinho, sobe aqui em cima, né? O filme do King Kong, né, tem mostrando esse edifício, né, do gorila subindo, né? Tem vários filmes românticos, né, que acontece aqui, que o cara tá aqui em cima no observatório, enfim. É um prédio muito interessante, ele tem mais de 100 pavimentos, tá? E ele é um prédio aí extremamente importante, né?
Tem vários estudos interessantíssimos, né, falando sobre esse prédio, tá? Pessoal, vamos entrar aqui agora basicamente nas premissas do método dos deslocamentos. À medida que a gente for falando sobre esse método, pessoal, eu vou continuamente comparar ele com o método das forças. Por quê, professor? O método das forças, pessoal, a forma como a gente desenvolve o exercício é extremamente parecido com o método dos deslocamentos, que a gente vai analisar lá cada caso básico, coletar as informações desses casos, montar ali as equações de compatibilidade, resolver o sistema e depois determinar os esforços internos, né, e as reações, exatamente da mesma forma. Algumas coisas vão diferir e na aula de hoje a gente vai mostrar isso, tá bom? Bom, primeira coisa, né? O que vão ser as nossas incógnitas do sistema, né? Em vez da gente pegar pelo método das forças, que as nossas incógnitas eram basicamente os hiperestáticos, aqui as nossas incógnitas vão ser os deslocamentos, tá? As nossas deslocabilidades, que a gente chama. Ué, professor, então o método das forças a gente calcula forças, né? As forças são nossas incógnitas. E o método do deslocamento, os deslocamentos são as nossas incógnitas. Tá bom? Então é o contrário, tá? Aí o que que é uma coisa interessante, né? Quando você pega a barra isolada, pessoal, a barra isolada, né? Se você impõe um deslocamento unitário transversal, ela tem uma configuração deformada. Se você impõe, né, um deslocamento rotacional, né, num ponto, ela vai ter uma configuração deformada, no outro ponto também, né? Então, as soluções que a gente tem de deformação, né, de equilíbrio para uma barra isolada, podem ser infinitas, né? Faz sentido? Só que o que que acontece? Existe apenas uma única configuração, tá? Em que vai existir apenas uma resposta para aquelas cargas específicas do seu problema. Tudo bem? Então, o que que é interessante, né? O método dos deslocamentos, o objetivo dele é justamente determinar, tá? Qual que vai ser o equilíbrio da barra, né? A condição de compatibilidade daquela barra para aquelas forças, tá? Então, essencialmente, né? Vamos ter apenas uma única solução, tá? No método das forças, a gente conseguiria obter aquela solução pela imposição ali de deslocamento de qualquer configuração, né, do meu sistema principal. Aqui não. Aqui a gente vai ter apenas uma única configuração que vai ser a resposta. Por isso que o método de deslocamentos, pessoal, em relação ao método das forças, ele vai ser um método muito mais objetivo. E é um método que a gente vai conseguir programar. Ué, por quê, professor? Porque a solução de cada aluno vai ser a mesma, tá? Diferente do método das forças. Tudo bem? Como que a gente faz isso, né, professor? Bom, a gente vai pegar um sistema estrutural e, essencialmente, a gente vai pegar cada barra e estudar as condições de equilíbrio de cada barra e cada nó, né? Então, vamos supor que a gente tem um pórtico, eu vou analisar cada barra daquele pórtico isoladamente, tá? E aí, aquela barra, ela tem que estar em equilíbrio, tá? Então, a gente vai adotar o equilíbrio individual das barras, né, em cada caso, para a gente determinar aí o equilíbrio total da estrutura. Ok? E aí, pessoal, exatamente como a gente fez no método das forças, quando a gente está quantificando os hiperestáticos, nas barras a gente vai quantificar as deslocabilidades, né? Essas deslocabilidades, pessoal, que são os deslocamentos, essencialmente, elas também são chamadas de graus de liberdade, tá? E em vez do X, que a gente já usa lá no método das forças, a gente vai adotar o Dzinho, tá? Ou Dzão, na verdade. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é literalmente um roteirinho, tá? Que você vai utilizar para resolver qualquer exercício. Todos os exercícios, exatamente como fazia no método das forças, a gente vai utilizar sempre a mesma forma de resolvê-lo, sempre, tá? A única diferença de cada exercício vai ser a quantidade de casos. O restante tudo vai ser igual. Para facilitar, né, gente? Tá bom? Então, isso daqui você pode pegar e colar, né, do lado da sua cama, né, para você ver, dormir toda noite, né, pensando em mim, né, e vendo como é que vai ser o deslocamento aqui. Tá? Como é que é esse roteiro, né, pessoal? Primeira parte do exercício. A gente vai identificar a quantidade de deslocabilidades, né? Seria como se fosse no método das forças o nosso G, tá? Então a gente vai determinar a quantidade de incógnitas, tudo bem? Essa quantidade de deslocabilidades, né, de incógnitas do problema, ela vai estipular para a gente a quantidade de apoios, tá? De travamentos que eu tenho que botar no meu sistema. Como assim travamento, professor?
Lá no método das forças, a gente rompia a vinculação. Todo mundo lembra disso? Né? Para a gente reduzir o grau hiperestático da estrutura. Aqui no método dos deslocamentos é o contrário. Tá? A nossa montagem do sistema, que vai ser chamado de sistema hipergeométrico, a gente vai inserir, né, travamentos a mais na estrutura. Ué, por quê, professor? A gente quer, na verdade, que a estrutura ela fique hiper, né, vamos dizer assim, hiper segura. Então, como eu quero que as barras fiquem em equilíbrio, eu travo todas as barras. Que aí todas as barras vão estar em equilíbrio. Faz sentido? Esse novo sistema que a gente vai chamar, né, depois que eu determinar a quantidade de deslocabilidades, vai ser chamado de sistema hipergeométrico. Tá? Aí, depois disso, né, a única coisa que difere, eu vou fazer a análise do caso zero, né? Depois a análise do caso 1, 2, 3 até n, né? Depois a gente monta as equações do sistema e determina as incógnitas do problema. E aí, concluindo ele, a gente vai determinar os esforços solicitantes internos. Qual que é as outras duas particularidades desse método? No caso zero, em vez de a gente determinar lá que nem a gente fazia no método das forças, né? Os deslocamentos, aqui a gente vai determinar os coeficientes, tá? Chamados coeficientes de engastamento perfeito. Como assim, professor? No sistema hipergeométrico, a gente inseriu apoios, né, extras. Aí, no caso zero, eu vou calcular as reações desses apoios, tá? No caso 1, vai ser uma coisa parecida, só que em vez de calcular as reações, eu vou calcular os coeficientes, né, de rigidez, que essencialmente a gente vai tratar ele com uma força e um momento. Durante o exercício vocês vão ver isso, tá bom? Vou pegar aqui, pessoal, algumas particularidades, tá? Análise dos casos de carga, né, pessoal? Que é aquela análise do nosso caso zero, tá? O que que é importante, né? Saber. A análise dos casos, pessoal, vai ser exatamente como a gente fazia, né, no método das forças, né? Inclusive a própria numeração, né, de cada termo, né? Vai ser exatamente igual ao método das forças. Na análise do caso zero, que vocês vão ver, a gente vai determinar os termos de carga, né? Os termos de cargas do método dos deslocamentos serão as nossas reações de momento perfeito, que eu vou mostrar para vocês, tá? E elas a gente vai determinar através das tabelinhas, tá? Que eu já falei para vocês na aula de ontem. Que a gente vai abrir aqui diversas vezes, eu vou mostrar para vocês como faz, etc. Tá bom? E nessa etapa, pessoal, a gente quantifica tudo, né? As cargas atuantes, deslocamentos prescritos, né? Variação de temperatura, igualzinho a gente fazia lá no método das forças. E a determinação dos coeficientes de rigidez, a mesma coisa, tá? Ela vai ser feita através de uma imposição. Como assim, professor? A gente vai pegar a barra, né, isolada, e a gente vai aplicar um deslocamento unitário nele. É parecido com o método das forças, só que em vez da gente botar uma força unitária, ou um momento unitário, aqui eu aplico o contrário, o deslocamento unitário. Dessa forma eu consigo, né, estudar o coeficiente de rigidez. Eu vou mostrar para vocês, não se preocupem, tá? E por último, né, a determinação do coeficiente de rigidez que a gente vai fazer, ela vai estar associada para cada deslocabilidade. Não é igualzinho em termos de carga, se a gente tem duas deslocabilidades, eu vou analisar no caso zero a primeira, né, e no caso zero, a segunda deslocabilidade. Mesma coisa para os coeficientes de rigidez, tá? E aqui é a mesma coisa, se a gente vai ter uma estrutura, né, com duas incógnitas, a gente vai montar uma matriz 4x4. Se a gente tem uma estrutura com três incógnitas, uma matriz 3x3. E assim vai indo, tá bom? Pessoal, isso é tudo de teoria que vocês precisam saber do método de deslocamento. Não vou ficar aqui jorrando, né, tacando teoria em vocês, porque não tem necessidade. A gente pode sair para fazer o exercício. Só dois parênteses, pessoal. Tá aqui a tabelinha que eu já mostrei para vocês, tá? Então, análise dos termos de carga. Você pode pegar essa tabelinha aqui, que a gente vai abrir na aula de hoje, para mostrar para vocês as reações, né, de momento de engaste perfeito, né? Variando com o tipo de carregamento. Tá, a primeira partezinha lá do kit, lá do método dos deslocamentos, que eu já postei no Classroom. E também os coeficientes de rigidez, a mesma coisa. Vai ter lá a tabelinha, e a gente vai pegar todos os coeficientes de rigidez, né, associados com cada tipo de imposição de deslocamento. Tá bom? Vou mostrar um exemplo para vocês, pessoal, de como que funciona basicamente, tá? Essa aqui vai ser a minha estrutura original, tá? E essa estrutura original, quando você observa ela, ela vai ter uma carga P pontual, horizontal, e uma carga uniformemente distribuída na viga. Se você observar a deformada da minha estrutura,
Ela se comporta dessa forma. Você ia falar, Marcos? Professor, esse deslocamento para cima é exatamente aquilo que você falou no início, que aconteceu ao contrário do método das forças, do método do deslocamento, essas forças vão para cima, igual está aí demonstrado aí no círculo de vermelho aí? Ah, não, isso daqui é só um exemplo, Marcos, fica tranquilo. Tá, isso daqui é só uma situação que, tipo, a carga tá pra cima mesmo. Tá bom, Beleza. mas as forças, elas vão estar atuando na estrutura naturalmente, né? Do jeito que aqui acontece. Porque nesse exemplo aqui tá assim, dessa forma, tá bom? Mas então, pessoal, aqui então a carga está atuando para cima, tá? Vamos supor que aqui é uma estrutura metálica e a gente tem um efeito de sucção, né? Um exemplo aí muito comum. Tá? O que que acontece, né? Essa aqui é a nossa estrutura original. Perceba, pessoal, ele iguala, né? Aí ele mostra cada caso aqui, ó. Pô, professor, para esse caso aqui são análises de 7 casos. Sim, para esse porte aqui são uma análise de 7 casos. Não se preocupem, a gente não vai fazer essa análise, tá? Isso aqui é só bem mais para frente, mas é só para mostrar para vocês, né? O que que a gente faz, né? A gente pega a nossa estrutura e vamos montar um sistema hipergeométrico, que é isso aqui, ó. Então, o que que eu fiz, né? Os pontos que eu estou marcando em vermelho agora, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, tá? Eles estão livres, né? Esses pontos aqui, eles podem se deslocar horizontalmente, verticalmente e angularmente, né? Então, de acordo com o método, quando a gente for montar o sistema hipergeométrico, eu tenho que travar todas essas direções de deformação. No apoio aqui de terceiro gênero não tem nenhuma livre, né? Neste próximo ponto aqui eu vou ter as 3 deformações possíveis. E nesse daqui eu tenho uma deformação possível, que é a angular aqui, né? Tá? Que ela vai acontecer aqui nesse sentido. Tudo bem? Então, se a gente contar a quantidade de deslocamentos possíveis da estrutura, eu vou ter 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Tá? Ou seja, nós teremos que analisar 7 casos. E aí, o que que o exercício faz, né? Ele impõe, né? Os travamentos, ó. Travamento aqui, né? Consequentemente, vai travar aqui. E aí você faz a análise de cada caso. Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso, tá? E como é que a gente define, professor, essas condições de travamento? Bom, no exemplo passado, que é esse pórtico aqui, eu vou contar aqui, ó. Então, como funciona? Para cada deslocabilidade linear, então, por exemplo, aqui no ponto 2, ó, ele pode se deslocar verticalmente. No ponto 1, ele pode se deslocar horizontalmente. No ponto 4, aqui, o apoio 4 desloca horizontalmente. No apoio 5, verticalmente, né? Todos os deslocamentos verticais e horizontais, ou os deslocamentos lineares, que a gente vai chamar, o deslocamento 1, o 2, o 4, o 5, são todos os deslocamentos que a gente vai chamar de deslocabilidade externa à estrutura, tá? Tudo bem? Então, a quantidade de deslocabilidades externas que a gente chama de deslocamentos lineares, o número deles vai ser exatamente igual ao número de apoios, tá? De primeiro ou segundo gênero que eu tenho que botar. Faz sentido? Então, se a minha estrutura pode se deslocar nesse sentido, eu boto um apoio, né, naquele ponto de primeiro gênero, tá? Mesma coisa, a minha estrutura pode se deslocar nesse sentido, aí eu boto um deslocamento, né, um apoio nesse sentido. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Então, para deslocamentos horizontais e verticais, lineares, para cada um deles livres, eu boto um deslocamento, um apoio, né, de primeiro gênero. E professor, pode falar, Professor, Marcos. Hum, isso é um tipo de travamento? exatamente. Perfeito. Isso daqui é um travamento virtual, né, fictício, que a gente chama. Tá? A gente vai fazer isso só por causa do método. Mas esse travamento fictício, na real, ele não pode ser interpretado como uma viga que esteja do outro lado do pilar? Pode ser. Uhum. Se alguém botasse uma viga aqui e um pilar aqui. Uhum. Tá, então é alguma coisa que vai fazer uma força para impedir, né, esse deslocamento da estrutura, tá? O que que a gente quer fazer? A gente quer tornar esse sistema hiper rígido, né? Então a gente quer limitar todos os deslocamentos possíveis, tá bom? E a mesma coisa vai ser para os deslocamentos 3, 6 e 7.
Esses deslocamentos, eles acontecem angularmente, tá? Tudo bem? Então, essas deslocabilidades internas, né, que são angulares, eu vou chamar elas de deslocabilidades internas, e eu vou ter que botar o que a gente vai chamar de chapa rígida. Isso aqui é só um termo. Quando a gente começar a fazer os exercícios, vocês vão ver que vai fazer sentido, tá? Mas essa chapa hiperrígida, ela vai limitar a deformação angular do ponto. Tá? Tudo bem? Então, as deslocabilidades externas é o ponto 1, 2, 4 e 5. Deslocabilidades internas, 3, 6 e 7. Tá? Isso só são termos, tá? Para vocês. Porque a gente vai utilizar isso um pouquinho lá na frente, quando a gente vai falando sobre redução de graus de liberdade, que vai ser uma técnica para reduzir a dificuldade do exercício. Esse slide eu vou pular temporariamente, a gente vai falar dele ali na frente. Tá? Aí, pessoal, vou mostrar um exemplo para vocês, só de como que é, basicamente, o método. Tá? Esse exemplo aqui, ele é um exemplo tirado do livro, só para vocês verem que a forma de resolver o exercício ele é muito parecida, tá? Com o método das forças. A diferença é que as determinações dos engastes eu não vou mostrar como fazer nesse exercício, vou mostrar como fazer no próximo, tá? Mas olha aqui, ó, pessoal, que interessante, né? O exemplo, pessoal, ele é um pórtico, tá? Engastado à direita e engastado aqui embaixo. Tem um pilar inclinado e uma viga, né? E uma carga de 5 kN por metro aqui. Tudo bem? Basicamente, esse aqui é o nosso exercício. Nesse exercício aqui, pede-se, né, para determinar os diagramas de esforços internos da estrutura. Pelo método das forças, a primeira coisa que eu faço, né? Perdão, pessoal, pelo método dos deslocamentos, qual é a primeira coisa que eu faço, né? Eu vou identificar todos os pontos que têm deslocabilidades, ou seja, que podem se deformar, tá? Aqui no caso, ó, esse apoio aqui, ele não pode sair do lugar, né? E nem rotacionar. Mesma coisa para o apoio aqui da direita. Tudo bem? Ou seja, esses apoios aqui que a gente já tem o engaste, eles não se deformam. O que nos resta, né? Esse apoio central. Esse ponto aqui central, pessoal, onde eu estou passando o mouse, como que ele pode se deslocar? Ele pode se deslocar para baixo? Pode, né? Ele pode se deslocar para a direita? Pode. Ele pode se deslocar angularmente? Também, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz no exercício é determinar, né, a quantidade de deslocabilidades possíveis, tá? Naquele nó, tá? Sempre no nó, pessoal. Sempre no nó que a gente está analisando, tá? Que nem a gente viu ali na introdução, os equilíbrios vão estar sempre associados aos nós, tá? E depois a gente pega as barras, né, isoladas e calcula, né, o equilíbrio delas, tá? Então, eu determinei as três, tá? O número de deslocabilidades são três. Tudo bem? Então, a gente vai montar um sisteminha 3x3. Como é que eu faço meu sistema hipergeométrico? Eu vou botar um tipo de engaste para cada tipo de deslocabilidade. E eu vou ter duas deslocabilidades externas, né? As externas são as deslocabilidades lineares, tá? Então, deslocamento 1 e deslocamento 2. Então, para o deslocamento 1, eu vou botar uma reação de apoio, né? De primeiro grau, primeiro gênero. E para o D2, mesma coisa. Tudo bem? E aí, para o deslocamento número 3, né? Que é uma deslocabilidade interna, né? Que é angular. Eu vou botar uma única chapa rígida. 3, tá? Todos esses apoios juntos, pessoal, na realidade, ele funciona como se fosse um engaste. Faz sentido? Como se eu tivesse um engaste de cada lado aqui nas barras. Porque aqui eu vou ter tanto um impedimento vertical, quanto horizontal, quanto angular. Tá bom? Então, a primeira parte do exercício, né? Botei o meu sistema hipergeométrico, né? Identifiquei as deslocabilidades, que são as nossas incógnitas do problema, tá? A gente quer determinar elas. E, professor, se nós estivéssemos fazendo esse exercício pelo método das forças, o que nós faríamos, né? Pelo método das forças, a gente ia ter que pegar, por exemplo, uma ligação aqui e romper ela, né? Como eu conseguiria só botar uma rótula aqui, né? Eu não conseguiria resolver todos os meus problemas, né? Então, eu teria que romper essas três vinculações aqui. Teríamos um sisteminha 3x3 também, tá? Bom, aí depois a gente vai fazer análise do caso zero. Análise do caso zero, como eu falei para vocês, né? A gente vai calcular as reações do engaste, né? Que a gente criou. Tá, então vou calcular a reação beta 1 de 0, beta 2 de 0, beta 3 de 0. Então, beta da deslocabilidade 1 no caso 0. Beta da deslocabilidade 2 no caso 0. Beta da deslocabilidade 3 no caso 0. Professor, como é que a gente calcula essas reações, né? No ponto? Com aquela tabelinha que eu falei para vocês, né?
a gente pega ali cada barra isolada e eu vou analisar ali, tem um carregamento uniformemente distribuído, então as reações dos momentos são dados por essa formulinha, e as reações ali verticais e horizontais são dadas por essa formulinha. Facinho, né? Tá? Bom, uma vez que eu determino elas, né, eu já tenho as propriedades delas, né, eu determino, a gente vai para a próxima análise do caso, que é o caso 1. Aí no caso 1, pessoal, a partir do caso 1 e caso 2, e caso 3, no caso, a gente vai ter que determinar os coeficientes de rigidez das barras. Os coeficientes de rigidez das barras, pessoal, elas vão estar variando de acordo com cada deslocabilidade. Então, por exemplo, a deslocabilidade 1, ela vai ser um deslocamento linear, né, que vai acontecer horizontalmente. Para determinar os coeficientes de rigidez desse caso, eu vou ter que determinar 3, né? Então, eu vou ter o deslocamento, coeficiente de rigidez nesse sentido e nesse sentido, tá? Quando eu faço isso, eu imponho que D1 vai ser igual a 1. Né? Quando eu pôr que D1 vai ser igual a 1, eu pego lá a tabelinha dos nossos coeficientes de rigidez. Parece confuso agora, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer exercício, tá? Vou pegar a tabelinha lá e eu vou ver. Foi um deslocamento linear? Foi. Deslocamento linear aqui, ó, o caso G. Eu imponho, né, uma unidade. E aí os coeficientes de rigidez estão aqui, ó. Tudo bem? Faz sentido? Então é relativamente tranquilo, gente. Quando eu fizer do caso 1, eu pego esses coeficientes. Aí do caso 2, né? Eu vou determinar o caso 2, é o deslocamento vertical unitário, né? Aí eu determino também os meus coeficientes, tá? Pego as reações também, né, do resto da estrutura. Caso 3, a mesma coisa. Só que o caso 3 ele é angular, ó, perceba. E aí eu calculo também os coeficientes de rigidez. Não vou mostrar para vocês como fazer nesse daqui, tá? Eu só estou mostrando para vocês como é que é o mecanismo, tá? Uma vez que eu determinei todos os coeficientes de rigidez, pessoal, eu monto as nossas equações de compatibilidade. Igualzinho a gente fez no método das forças, tá? Então eu pego os somatórios ali no nó, na deslocabilidade 1, depois na deslocabilidade 2, depois na deslocabilidade 3, né? Somo cada um igual a zero. E aí, através da montagenzinha da matriz, a gente consegue determinar. Olha aí, como é que é igualzinho, né? O método das forças. Tá, então tá aqui o meu vetor de termos de carga, né? Aqui o meu vetor de incógnitas, que no caso aqui é o vetor de deslocabilidades. E aqui a nossa matriz de rigidez. Tá? Lembrando que a matriz de rigidez, pessoal, a inversa dela é a matriz de flexibilidade. Exatamente. Então, se eu pegar o método das forças, né, e inverter a matriz, você vai chegar no mesmo resultado. Mesmo. Interessante, né? Bom, uma vez que você determinou as deslocabilidades, pessoal, você consegue programar para você determinar todos os esforços solitantes internos. Todos. Tá bom, gente? É basicamente isso. Esse aqui é todo o método, tá? Não tem muito segredo. Ele é muito parecido com o método das forças. O que vai mudar é só o tipo dos termos que a gente vai calcular. Em vez da gente antes calcular deslocamentos, né? Agora a gente vai determinar as reações de engaste perfeito, que são forças, né? E os coeficientes de rigidez, que também, né? Virtualmente vão ser determinados como forças. Tá? O único detalhe antes da gente avançar no exercício, pessoal, é o seguinte, é a única coisa que pode ser confusa para o pessoal, que até agora é roteiro, tá? O que pode ser confuso, professor? Os sinais, tá? Como assim? A gente, pessoal, já tem uma convenção normal, né? Que a gente sempre faz. Então, tipo, pego a minha figura, corto e olho pela esquerda. Se o momento estiver no sentido horário, é positivo. Se eu estou olhando pela direita, no momento anti-horário, né, que é positivo, né? Dependendo de cada lado que você olha a sua estrutura. O cortante à esquerda para cima é positivo, o cortante à direita assim para baixo, né, é positivo. O que acontece? Para o método dos deslocamentos ele ser programável, né, a gente impõe uma convenção própria deles. Eu vou ficar continuamente desenhando essa convenção durante o exercício para vocês entenderem bem. Mas o que você vai gravar essencialmente é que, tipo, rotulação, né? As rotações, sentido anti-horário, sempre positivo, né? Forças horizontais, indo para a direita, sempre positivo. Forças verticais, indo para cima, sempre positivo.
Gravem esses três aqui. Ou um resumão aqui também, tanto faz. Tá, eu vou ficar desenhando esse continuamente, tá? Para a gente compatibilizar o que vai ser positivo e negativo em relação à conversão original. Tá, tá bom, pessoal? Vamos. Isso aqui é um exemplo, tá? De que dá, né? Isso daqui é o resultado que sai do método dos deslocamentos, ó. Isso daqui é o resultado que a gente geralmente desenha. E aí a gente tem que interpretar isso daqui para virar isso aqui, ó. Entenderam, pessoal? Como que eu interpreto isso daqui para virar isso aqui, tá? E a gente interpreta através dos sinaizinhos, né? Então, se é positivo, sentido anti-horário, né? Negativo, sentido horário, né? O método dos deslocamentos. Sentido positivo, ó, anti-horário. Negativo, horário. Positivo, anti-horário. Positivo, anti-horário. Tá? Durante à medida que a gente for fazendo aqui, tá? Eu vou desenhar e mostrar para vocês como faz, tá bom? Vamos fazer o nosso primeiro exercício, pessoal? Deixa eu ver como a gente tá de tempo. 1 hora, perfeito. Dá para fazer assim. Alguém não entendeu? Tipo, alguém tá voando aí, tipo, só para saber, né? Só não tenho ideia do que você tá falando, né? Professor, Hum, então quer dizer que nesse método de deslocamento, os momentos, eles são ao contrário daquilo que você adotou nos módulos anteriores, né? essa é uma excelente pergunta, Marcos. Ele não vai ser, tipo, essencialmente ao contrário, mas ele vai mudar algumas vezes. Porque o método dos deslocamentos vai ter a conversão própria deles. Porque o método passado, no sentido horário, você adotava positivo, né? Já nesse aí é negativo, né? Isso. Esse exercício de hoje, eu vou mostrar tudo isso que eu falei para vocês de cuidados. Por isso que essa aula é tão importante hoje. Porque eu vou Ok. pegar todas essas particularidades que eu apresentei, que é diferente do que a gente já viu até agora, e a gente vai fazer juntos, tá? E aí, pessoal, o que que a gente vai fazer hoje ao final da aula? Vocês vão fazer o primeiro trabalho de casa de vocês, tá? Então, ó, a gente vai fazer esse trabalho, esse exemplo um, e vocês vão fazer este daqui em casa. É exatamente igual, ó, percebam, ó, muito parecido. Então, gente, além da gente ver o exercício em sala de aula e ver as particularidades, eu preciso que você tenha muita atenção para você mesmo conseguir fazer hoje mesmo, né, gente? Com certeza vocês vão fazer esse exercício hoje para vocês se fixarem, tá? Porque esse método aqui, pessoal, é pancadão, tá? Então vamos aprender muito bem agora no comecinho. Se você aprender muito bem agora, cara, o resto da unidade toda vai ser muito simples. O contrário é válido, né? Se a gente não aprender agora, vai ficar muito complicado ao longo dessa unidade. Tudo bem? Beleza, pessoal? Combinado? Professor, onde é que estão as tabelas, né? Gente, estão publicadas ali na nossa própria unidade 5, se você for observar. Tem lá o que é o slides e kit 1 e 2, tá? Baixe só o kit 1, vai ser o único que você vai precisar, tudo bem? Eu já tô com ele aqui baixado, a gente vai fazer juntinhos. Vou fechar aqui também. Tá aqui, ó, pessoal. O exemplo 1. Tudo bem? O exemplo 1 que a gente tem, pessoal, utilizando o método dos deslocamentos. Eu até mudei aqui o apoio para facilitar até mais o entendimento. O que que a gente vai fazer, gente? Primeira parte do exercício. Primeiro vamos ver, né, como é que esse exercício é. A gente vai ter aqui no apoio A, né, um apoio de terceiro gênero. No apoio C, um apoio de terceiro gênero também. E no apoio B, eu botei aqui no exercício um apoio de primeiro gênero, mas eu botei um apoio de segundo gênero aqui para facilitar, não tem problema não. Poxa, professor, tem muito apoio, né? Gente, se a gente fosse tentar fazer isso aqui pelo método das forças, a gente teria quantas incógnitas? Vamos só pensar aqui se a gente fosse fazer pelo método das forças, né? Quanto que seria o nosso Gzinho? Seria tipo 3 mais 2 mais 3, né? Quantas vezes esse daqui seria peristático? 5 vezes. Caramba, professor, a gente já teria que montar um sistema 5 por 5 para resolver esse exercício pelo método das forças? Sim, tá? Então seria muito difícil resolver esse problema pelo método das forças. E pelo método dos deslocamentos, pessoal? Pô, uma boa pergunta. Qual que é a primeira coisa que a gente faz no método dos deslocamentos, pessoal? O item um aqui, ó, que eu vou botar para vocês. O item um, pessoal, é identificar, né, as deslocabilidades.
tá? Essas deslocabilidades, pessoal, também vão ser as nossas incógnitas, né? Que são as nossas incógnitas do exercício. Vou botar aqui. Elas são as nossas incógnitas, tá? Essas incógnitas, pessoal, a gente também vai chamar elas de graus de liberdade, tá? Mesma coisa. Liberdade. Tudo bem? Vamos analisar aqui, pessoal, no apoio A. Eu posso ter rotação no apoio A ou deslocamento vertical horizontal? Não. No apoio C, eu posso ter deslocamento vertical horizontal ou angular? Também não. E no apoio B? Ou no apoio B eu posso ter, correto? Correto. Vamos desenhar aqui então a nossa barrinha. Ó, eu vou tirar as cargas temporariamente para a gente enxergar o problema. Aqui eu não tenho nenhum grau de liberdade, aqui nenhum. Só que no apoio B ali, pessoal, a gente vai ter um grau de liberdade. Qual que é, pessoal? Eu vou permitir que aconteça a rotação aqui, correto? A minha barra não pode se deformar? Perfeito? Como é que seria a nossa configuração deformada aqui? Tem maior carga no maior vão, né? Então, provavelmente a estrutura se deformaria assim, ó. Ah, talvez um pouquinho assim, tá? Ou seja, pode ter uma deformação angular aqui, tá? Tá, então essa aqui vai ser a nossa primeira deslocabilidade, D1, tá? Todo mundo entendeu, gente? Tranquilo? Tudo bem? A deslocabilidade 1, ela vai ser, tipo, a liberdade que esse nó vai ter. Lembrando que a gente só identifica as deslocabilidades nos nós, tá bom? A gente não vai identificar nada disso fora dos nós, em barra, sei lá. Tudo bem? E o que que eu gosto também de fazer, pessoal? Eu gosto de dividir, né? A gente tem a deslocabilidade 1. A barra AB, pessoal, eu vou chamar ela de barra 1. Porque a gente vai ter que fazer, né, o equilíbrio de cada barra isolada. Então vai ter a barra 1 e aqui a barra 2. Belezinha? Tranquilo até aqui? O próximo item, pessoal, é a montagem, né, do meu sistema hipergeométrico. Hipergeométrico. Esse sistema hipergeométrico, o que que a gente tem que fazer, né? A gente tem que adicionar apoios, né, ou chapas, para a gente limitar a deslocabilidade 1, tá? Então aqui é o nosso sistema hipergeométrico. Então o que que eu posso fazer? Bom, tem apenas uma única deslocabilidade T1, correto? Então, essa deslocabilidade T1, pessoal, ela vai ser quem? Ela vai ser uma deslocabilidade interna ou externa? Qual que é cada um mesmo, professor? A deslocabilidade interna, pessoal, são as rotações, tá? E as deslocabilidades externas são os deslocamentos lineares. Tudo bem? Então a gente tem apenas uma deslocabilidade interna. Então, para travar esse sistema, o que que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma chapa, ó, uma chapa hiperrígida, ó. Tchim, tchim, tchim. Pronto. Lembrando, tá, pessoal? Isso daqui é só o método, né? Fisicamente a gente não fazia isso, a gente só tá fazendo isso virtualmente, tá? Pronto. Essa aqui vai ser o meu ponto 1, tá? A minha chapa hiperrígida. Tudo bem? Esse aqui que é o nosso sistema hipergeométrico. Perfeito? Como a deslocabilidade interna, né, a gente está limitando deslocamentos horizontais não, perdão, angulares, quem que a gente tem, né? O ponto 1, ele vai estar associado, né, a momento, né? Momento vai ser igual ao coeficiente angular que a gente quer, né, vezes a rotação. Se fosse limitando um deslocamento linear, aí a gente teria força, né? Teria força igual ao coeficiente de barra, né? Vezes deslocamento linear, tá? Que não é o caso. Tudo bem, pessoal? Alguém não entendeu o que eu fiz até agora? Belezinha? Tranquilo nessa primeira parte. A próxima etapa, gente, que a gente vai fazer é calcular os casos, tá? Então aqui é o item 3. Deixa eu botar em preto. Item 3. Aqui a gente vai fazer a análise dos casos básicos. Tudo bem? Aí o item 3.1, pessoal, é aqui que vai ser legal esse aqui. A gente vai fazer a análise do caso zero, correto?
O caso zero, pessoal, o que a gente tá, basicamente, os termos de carga, né? Que a gente vai chamar de beta e zero, né? Esses aqui são os termos de carga, igualzinho, né, no método das forças. Aí se tiver carga atuando, a gente pega, né? Se tiver variação de temperatura, a gente quantifica aqui. E recalque de apoio também, tá? Pessoal, nesse caso zero, o que a gente está atrás, né? Voltando para o método dos deslocamentos. A gente vai procurar as reações de engaste perfeito. Onde é que eu acho essas reações, professor? Na nossa tabelinha, tá? Se você olhar aqui as cargas atuando, são só o que, gente? É barra engastada, né? E esse apoio central aqui, ó, ele vai ser equivalente ao engaste. Como assim, professor? Esse apoio aqui, ele vai ser equivalente, tá? Ao engaste de cada lado, ó. Eu vou desenhar isso ainda, só para vocês verem, tá? Então, essa barra aqui vai ser bem engastada, a barra 1 é bem engastada, a barra 2 também vai ser bem engastada. Ah, beleza. Se a barra 1 e a barra 2 são bem gastadas e a carga é uniformemente distribuída, eu vou lá na minha tabelinha, tá? Aí tem aqui, ó, reações de engastamento perfeito em barras de estrutura nordais equivalente. Aqui, ó, esforços em engastamento perfeito em barra bem engastada. Ah, então essa primeira tabelinha, perfeito. O que a gente tem nas outras, né? Aqui a gente tem aqui, ó, em barra com extremidade engastada e articulada. A segunda, né? A terceira. Extremidade engastada e liberdade é força cortante, tá? Então ela pode descer, mas ela não vai para a direita. Então é o nosso primeiro caso. Barra bem engastada. Chego pertinho, ó. Vou chegar pertinho, tá? E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma cópia disso daqui, ó. Vou pegar uma cópia disso daqui e vou jogar ali dentro, ó. Tchim, tchim, tchim. Peguei isso aqui e vou jogar aqui dentro como uma colinha, ó. Pode até fazer isso no seu exercício. Você desenha, ó, tirada do kit, tá? Vou botar aqui. Isso aqui foi tirado do kit, né? O kit de guerra. Tá bom? Então estão aqui. Como que a gente faz para montar agora, professor? Bom, o que a gente vai fazer, né, gente? Vou desenhar aqui direitinho para vocês entenderem. O nosso sistema hipergeométrico, ele vai ter uma chapa aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Aí tem uma carga, né? Esse aqui é o caso zero, né? Tem uma carga uniformemente aqui, né? E uma carga uniformemente aqui. Essa aqui vai ser de 4 kN por metro. Essa aqui vai ser de 3, né? kN por metro. Isso aqui vai ser equivalente, então. Aí eu vou separar cada barra, né? Como eu mostrei para vocês na teoria, a gente vai fazer o equilíbrio, né, de cada barra separada. Este mais esse. Aí, ó, vou preservar o apoio original, vou preservar o apoio original. Aí no apoio novo, pessoal, lembrando, né, isso aqui, ó, vai simular um engaste. Então, isso aqui eu vou substituir, ó, por um engaste, ó. Tchim, tchim, tchim. E aqui substituir por engaste. Que aí se assemelha isso aqui, né? Ah, verdade, né, professor? Pronto. Aí eu vou representar a nossa carga aqui. Perfeito? E aí, o que acontece, né, gente? Nessa análise do caso zero, a gente vai procurar as reações de engastamento perfeito, correto? Correto, professor. Aí, o que acontece? Daqui é bom até destacar aqui, ó, menos. Tá. Eu vou desenhar, gente, os nossos vetores, ó, de acordo com o nosso desenho, ó. Tem um vetor aqui, tem uma reação aqui, ó, tem esse comprimento, né? Aqui vai ter outra reação, e aqui é um momento invertido, ó, que é menos, né, m de A. Todo mundo viu isso?
eu vou desenhar esses vetores aqui, tá? Nossas barras. Deixa eu tirar isso aqui para não bagunçar tanto. Aqui, ó, eu vou ter um M, né? Um M de A aqui. Ele é dado por quanto, né? Q L ao quadrado sobre 12. Todo mundo tá vendo? Eu já tenho as reações, né? Vou ter uma reação R de A aqui. Essa reação, ela é dada, né? Por QL sobre 2. Tudo bem? Vai aparecer a R de B ali, ó. Também. QL sobre 2. E aqui, pessoal, vou deixar até em outra cor. Atenção aqui, viu, gente? O M de B, ele é menos, tá? Então, vou botar no sentido contrário, ó. Tá? Isso aqui vai ser menos o M de A. Tá bom? Aí, olhando para outra barra, essa aqui é a barra 1. A barra 2 vai ser a mesma coisa, né? Vai aparecer aqui em azulzinho, né? Um M, dado também pela mesma formulinha, que é L ao quadrado sobre 12. Aqui vai aparecer outra reação, também que é L sobre 2. Aqui também que é L sobre 2. E aqui também, ó, em verdinho, ó, contrário ou menos. Tá bom? Todo mundo entendeu, gente? Então aqui todas as nossas reações. O que é importante você saber, pessoal? Muito cuidado aqui. São as nomenclaturas. Qual que é o nosso ponto de interesse? Nosso ponto de interesse não é esse daqui, ó. Em cada barra? Correto. Quer ir a barra 1, essa aqui é a barra 2. Onde é que está o nosso termo, então, beta, né? 1 de 0? Ele vai estar aqui, né? Esse aqui vai ser o beta 1 de 0 da barra 1. Esse aqui vai ser o beta 1 de 0 que vem da barra 2, né? Correto? Faz sentido, gente? Porque eu vou ter uma reação para cada barra, né? E depois eu só somo as duas. Faz sentido? Tranquilo? Vamos determinar, então, essas informações. Esse aqui vai ser o M de A, né? Esse aqui vai ser o M de A, o ponto A, perdão. Vai ser o ponto A. Aqui vai ser o ponto 1. Aqui é o ponto 1. Aqui é o ponto... O ponto 1 é o ponto B, né? E aqui é o ponto C. Tá? Só para não confundir. Vamos botar aqui desenhadinho, né? Vou botar aqui o M de A. Ele vai ser igual a QL ao quadrado sobre 12. O Q é 4. O L aqui é 3, né? Deixa eu desenhar aqui. Acho que são 3 metros. Deixa eu conferir. 3 metros e aqui 2 metros. Vezes 3 ao quadrado sobre 12. Jogando na sua calculadora, né? Você vai ter basicamente 3, né? Que vai ser 3 kN metro. O nosso beta, né? Vou deixar aqui em verdinho, né? O beta 1 de 0 da barra 1, ele vai ser igual a menos, né? O M de A. Vai ser igual a menos 3 kN metro. Tá? O nosso V de A, ele vai ser dado por QL sobre 2. O Q são 4. O L3 aqui 2, né? Então a gente vai ter 6. Para cima, né? E ali o V de 1 da barra 1, e também vai ser dado pela mesma coisa. Tranquilo, pessoal? Então esse daqui é da barra 1, que é L sobre 2. Esse daqui vai ser a barra 1. Tranquilo? E agora a gente vai fazer da barra 2. Mesma coisa também. Aí na barra 2, quem que a gente vai ter em verdinho, né? Vai ser o beta 1 de 0 da barra 2. Que ele é dado também, né? Pela mesma formulinha, que é L ao quadrado sobre 12. Só que na barra 2, o Q é 3. O L são 2 metros. E aqui 12. Então acho que isso daqui vai dar 3 também. Não, perdão, vai dar 1. Perceba, pessoal, que nossos betas, né? Eles são momentos, né? Esse daqui é como se fosse o M de B, né? O M de B da barra da esquerda, né? E o M de B da barra da direita. Tá? Professor, por que a gente está coletando, né? Essas reações de engaste aí isoladamente em cada barra? Porque, conforme a gente falou na parte teórica do método, a gente tem que igualar o equilíbrio, né, nessas barras. Tá, vou continuar aqui. O que a gente tem agora, né? Vai ter ali o V de 1 na barra 2,
que ele vai ser dado por QL sobre 2. Vai ser 3 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 3. E ali o M de C, ele vai ser igual ao menos, né? O beta 1 de 0 da barra 2, né? Aqui é o menos ele. Que vai ser igual a menos 1 kN metro. E ali o V de C é dado por QL sobre 2. Que é 3, o L é 2 e aqui 2. Vai dar 3 kN. Tá bom? Perfeito, pessoal? O que acontece, né, gente? A gente pode analisar o gráfico, né, dos momentos, né? De acordo com a nossa convenção. Então, o que a gente sabe, né? Tá aqui o nosso sisteminha. Para cada engaste, né, pessoal, a gente sabe que vai ter um momento negativo, né? O engaste, ele, se a gente for ver, todo engaste vai ter momento negativo. Então, quando a gente está analisando a barra 1, o momento ali no engaste A vai ser 3, ó, vai ser menos 3 aqui. Aí nesse apoio também vai ser menos 3. Aqui é o diagrama negativo e positivo, né? E aí a gente vai ter um pico, né? Essa queda aqui, né? Ela é dada por QL, né? É dado por QL ao quadrado sobre 8. Né? O que ele é 4, o L 3, né? Dividido por 8. Vai dar 4,5, né? Então vai cair aqui 4,5. Então, menos 3, a média entre menos 3 e mais 5 vai dar 1,5 aqui. Tá? Só para vocês saberem, se alguém quiser fazer o gráfico antigo. E aí da barra 1 a mesma coisa. O diagrama também, né? Ele vai ser um engaste, né? Menos 1 ali em cada um. Menos 1, menos 1. Tá? Aí eu pego a média, né? E subtraio ali o que é L ao quadrado sobre 8. O que é 3, o L2, dividido por 8. Vai cair 1,5, né? Então, se ele cair 1,5, ele vai para 0,5 aqui. Ele cai 1,5, tá? Esse aqui, gente, é o gráfico, né, do diagrama de momento fletor para essas duas barras, né, quando você pega isoladamente. E agora, gente, eu vou fazer o gráfico da convenção do método das forças, que eu falei para vocês. Não é bem um gráfico, né? Mas enfim. Como que ele funciona, professor? Bem simples, gente. Vou desenhar aqui as barras de novo. Olha que moleza. Qual que é a nossa convenção? A gente só está tratando tudo de giro, né? A convenção do método das forças, ele fala o seguinte. Ela vai ser positiva se estiver sempre girando, né? No sentido anti-horário. Aí olha que bacana. Bate o olho nos vetores. Né? Esse vetor V de A, ó, ele vai estar girando nesse sentido, ó, positivo. Então é mais 3. Então vou trazer aqui, mais 3. Ah, facinho. E o M de A aqui, menos o M de A, tá negativo, ó, contrário. Então aqui, ó, menos 3. Ah, facinho, professor. Vamos fazer do mesmo outro, né? Do outro lado aqui, ó, da barra 2. Sentido anti-horário, tá? Positivo. Então aqui a gente calculou 1, então mais 1. Né? E a outra barra, ó, no sentido positivo, né? Perdão, no sentido horário, que é negativo. Todo mundo entendeu a convenção? É só isso. A convenção no gráfico do método das forças. Né? Porque agora eu sei, né? Que o nosso beta 1 de 0, ó, finalmente, né? O beta 1 de 0, ele vai ser calculado pelo beta 1 de 0 da barra 1, mais o beta 1 de 0 da barra 2. Que são esses dois aqui, ó. Esse e esse. Mas vamos lá. Esse aqui vai dar menos 3. E ali a gente vai ter mais 1. Isso aqui vai me dar quanto, pessoal? Menos 2. Se quer dizer que ele é menos 2, ele tem que ser nesse sentido, ó. Então aqui, ó. Tchim, tchim, tchim. Esse aqui é o beta
1 de 0. Ah, só isso, professor, só isso. E se você for enxergar, gente, graficamente ele tá aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Esse aqui, que é o nosso beta 1 de 0. É a diferença, né, entre -3 e -1. A diferença disso é -2. Tá, então você pode compatibilizar sempre, né, esse gráfico com o outro. Belezinha? Calculamos a primeira incógnita agora, né? Parece que é um pouco difícil, né, gente? Mas é a primeira vez que vocês estão vendo, né? Vocês vão se acostumar, não se preocupem. Agora, pessoal, a gente vai fazer a análise do caso 1, que é basicamente o... Esse aqui foi a análise do caso 0, né? E agora a gente vai fazer o item 3.2, análise do caso 1. Aí, pessoal, no caso 1, 2, 3 até n, a gente vai procurar quem? Os coeficientes de rigidez, tá? São os coeficientes de rigidez. Bom, beleza. Como que a gente vai fazer esse coeficiente de rigidez, professor? O que que eu vou fazer? Igual que a gente tinha no caso 1 do método das forças, a gente vai pegar a deslocabilidade isolada. Isolada, tá? Como que a gente vai fazer isso, professor? Bem simples. Pega a barra sozinho, ó. Tá aqui a barra 1, com o nosso sistema hiperrígido, né? E a barra 2. A deslocabilidade D1, ela tá onde, né, pessoal? Ela não tá aqui, ó. Essa aqui não é a deslocabilidade D1? Sim, professor. Então tá, a deslocabilidade T1, igualzinho a gente fazia no método das forças, o que que a gente impunha no hiperestático? Ah, a gente fazia em posição que o hiperestático tinha que ser unitário. Ah, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui? Sim. A gente vai aplicar uma deslocabilidade unitária. Tá? Teoricamente aqui é 1 radiano. Enfim. Ah, tudo bem, professor. E sempre aonde? No sentido, tá? No sentido que você adotou. E aí, gente, o que que eu sempre recomendo? Isso aqui é importante. Sempre adote o sentido positivo da convenção. Convenção. A convenção do método das forças, qual que é as direções positivas? Positivo no sentido anti-horário, para a direita, né? E para cima. Sempre nessas, tá bom? Então aqui, a D1, eu vou botar no sentido anti-horário, e aí eu vou impor uma deslocamento, né? Uma deslocabilidade aqui unitária. Igual. Ah, isso aí, o que que se reflete, professor, pra gente, né, na teoria? Gente, ele se reflete no seguinte, ó, vou até apagar aqui, ó. Se eu pego essa chapa hiperrígida e eu rotaciono ela aqui, ó. Se eu, teoricamente, vou deixar aqui o apoio, né, do jeito que tá. Então, tipo, eu tô pegando o apoio e eu girando. E o que que isso tá dando, né, na barra? Olha que interessante, né? Ele causa esse efeito aqui, ó. Ele puxa a barra para baixo e a outra barra para cima. Todo mundo consegue ver isso? Se eu peguei a barra, né, tava assim. E eu peguei essa chapa hiperrígida, né, e eu empurrei, né, uma rotação, ela gira, né, e aí ela vai dobrar, né, as barras dessa forma. Faz sentido, pessoal? Obviamente, que nem eu estava falando anteriormente, esse deslocamento, ele vai ser apenas fictício, tá? Isso daqui é uma técnica que a gente faz justamente para conseguir computar os coeficientes de rigidez, tá bom? É dessa forma aqui que a gente faz. Ah, beleza, professor. Que é exatamente como a gente fez ali no termo de carga, eu vou separar cada barra agora. Ah, tá, eu vou separar a barra 1 e a barra 2. Então, eu vou separar aqui a barra 1 e a barra 2, tá? Então, essa aqui vai ser igual, né? A barra 1. Deixa eu botar aqui a barra 1 com a configuração dela. A barra 1, teoricamente, né, com apoio inclinado aqui. E ela se deformando nessa direção. Mais, tá? Deixa eu botar aqui. Mesma coisa ali para barra número 2. Que é uma barra menorzinha. Pessoal, eu sei que essa é só a primeira vez que a gente está apresentando o método, tá?
A gente vai comentar ainda muito sobre ele, e isso daqui é uma coisa extremamente importante, porque a gente vai entender, inclusive, alguns softwares, tá? Então, às vezes eu estou mexendo no próprio TQS, aí o TQS me fala, Yuri, essa barra está muito rígida, ela está muito curta, né? E por causa disso ela absorve mais momento, né? Recomenda-se, tipo, encurtar a seção transversal, ou aumentar a barra, ou deixar de interromper a barra, né? A barra 1 e aqui a barra 2. Bom, beleza, identificamos, esse é o ponto 1, esse aqui é o ponto 1, tá? É o nosso ponto aí de entendimento. Onde que a gente pega, pessoal, os coeficientes de rigidez? Lá no nosso kitzinho. Eu vou descer no nosso kit, tá aqui, ó, coeficiente de rigidez. A gente vai analisar todas as situações. Nesse caso, é já essa primeira barra aqui, ó. Todo mundo tá vendo a configuração? É uma barra bem engastada, tá? Com uma rotação unitária aqui. E essa aqui, professor? Ela é uma barra engastada, rotulada, ó. Ó a diferença entre o item A e o item B. Ó, perceba a diferença. Bem engastada, rotulada e engastada. E esse daqui, ó, professor, é liberada, né, o apoio vertical, tá? E engastada. Ah, essa aqui, professor, ela é bem engastada, só que com deslocamento unitário vertical. Tudo bem? E essa aqui, professor? Essa aqui vai ser o quê? Essa aqui vai ser engastada, rotulada, com deslocamento unitário, né, na vertical. E essa aqui, professor, é uma barra bem engastada, com deslocamento unitário, né, na horizontal. Tá? Então, eu vou pegar aqui todas as situações, no nosso caso é a primeira, tá? Então, eu vou tirar uma foto dela aqui. É o nosso caso aqui, ó. Tchim, tchim, tchim. Peguei a colinha. Vou jogar aqui. Essa aqui é a nossa colinha. Tchim, tchim, tchim. Pronto. Aí aqui, pessoal, eu gosto de brincar com ele um pouquinho, né? Só pra vocês verem, né? O que eu gosto de fazer. Ah, professor, mas tipo assim, a barra da direita, a barriguinha tá pra cima. O que eu faço? Realmente, a barra da direita... Ô, jovem. A barra da direita está realmente com a barriguinha para cima. E a barra da esquerda está com a barriguinha para baixo. O que eu faço, né? Gira a barra. Vou pegar aqui, ó. Interessante. Pega e gira ela. Tá? As direções vão ser as mesmas. As direções dos vetores exatamente as mesmas. Ah, beleza, professor. Então vamos escrever as reações aqui? Vamos. Aqui, ó, vai aparecer, ó, K sobre 2. Aqui vai aparecer R. Aqui vai aparecer o R para baixo. Aqui vai aparecer o K, nessa direção. O K aqui, ó, ele é dado por 4 aí. Tá de cabeça para baixo, mas eu estou conseguindo ler, tá, gente? Dividido por L. Perfeito? E esse R aqui eu não consigo ler de cabeça para baixo. Ele é 6 aí, dividido por L ao quadrado. Facinho, né? Mesma coisa para a barra número 2, tá? Então aqui eu vou copiar as mesmas direções, ó, do vetor, ó. Copia a direção, ó, tá para cá, ó. Então essa tabelinha, gente, ela é meio roubada, tá? Isso daqui vai ser K sobre 2. Aqui vai estar o R, que ele é dado, né, por 6 aí, sobre L ao quadrado. Aqui vai aparecer o R também. E aqui, pessoal, vai aparecer nessa direção também o nosso coeficiente K, que ele é dado por 4 aí, sobre L. Tá? Todo mundo entendeu? Simples? Simples, né? E aí, gente, a gente consegue calcular cada um, né? Vou botar aqui, lembrando, né, que o nosso coeficiente de rigidez aqui, que a gente já tinha calculado, ele é dado por 36 mil, tá? Que eu tinha determinado ele ali em cima. 1, 2, 3, 4. Eu determinei ele aqui anteriormente, tá? O exercício deu pra gente. E eu tinha calculado, ó. Ele deu pra gente um módulo de elasticidade e ele deu pra gente a geometria, né? Aí eu calculei a inércia aqui. Lembrando, pessoal, que a inércia é B ao cubo, a terceira dividido por 12, né? Tem muita gente que tá escrevendo o exercício como se fosse a área, né? Acho que alguém tá pegando minha resolução aí e esquecendo de copiar isso daqui, né? Então tenha um pouco de atenção, tá? Pra não ficar um pouco feio. Tudo bem? E eu tenho os comprimentos também, que é o que a gente precisa, né? O coeficiente de rigidez ali e os comprimentos. A barra L1, o L aqui são
3 metros, 3 metros. E o L aqui são 2 metros. Pronto. Aqui vai ser o ponto A. Esse aqui vai ser o ponto 1 da barra 1. Esse aqui vai ser o ponto 1 da barra 2. Esse aqui é o ponto C. Tá. E aí aqui é bem facinho, tá, gente? Eu não preciso calcular todas as reações, mas eu vou calcular aqui. Vai ficar aqui. Esse aqui é o coeficiente de rigidez, né? Coeficiente de rigidez do ponto 1, no caso 1 da barra 1. Esse aqui vai ser o coeficiente de rigidez do ponto 1, do caso 1 da barra 2. Aí você sabe que o coeficiente 1 de 1 é a soma dos dois, né? Tá, então ele vai ser dado por 4, 3,6 vezes 10 a quarta, dividido por L. Esse L aqui é 3. Tá? Você joga na calculadora, você vai obter aqui 4,8 vezes 10 a oitava. Vezes 10 a quarta, perdão. Tudo bem? A unidade de coeficiente de rigidez, né, pessoal, se você for lembrar, né, momento vai ser igual a coeficiente de rigidez vezes a angulação. Né? Então, o coeficiente de rigidez ele tem que sair em kN/metro dividido por radiano. Tá? Só para saber. E a reação aí é outra coisa, né? A reação é força, né? Força vezes o coeficiente transversal, tá? Vezes o deslocamento. Então, o coeficiente transversal aqui, ele vai ser dado por kN dividido por deslocamento, que é metro. Tá? Só para vocês saberem. Tudo bem? Vamos anotar aqui embaixo que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Ali em cima tem muita coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. Barra 1. Aqui barra 2. A gente vai ter ali o K1 de 1. K1 de 1 da barra 1. Ele é dado por 4 aí. Sobre L. Então vai ser 3,6 vezes 10 a quarta. Vezes 4. Dividido por 3. Que vai dar 4,8 vezes 10 a quarta kN/metro por radiano. Tá? Como é um radiano, teoricamente isso daí é o momento, né? O K sobre 2, né? O K sobre 2 vai ser igual a 4,8, né? Que daqui vai dar 2,4. E a nossa reação R, né? Ela é dada por 6, perdão, 6 aí. 6 aí sobre L ao quadrado. Então, 6 vezes o L. O L é 3. Vezes 3,6 vezes 10 a quarta. Isso aqui vai nos dar aproximadamente 2,4. Também. Belezinha? Então, barra 1 vai ser tranquilo, né? A barra 2, né? Quem que a gente vai ter, né? A gente vai ter o coeficiente 1 de 1 da barra 2. Ele é dado pela mesma equação, né? Se você olhar ali nossa colinha, né? Ele vai ser dado por 4 aí. Sobre L. É esse aqui. Aí vai ser 4 vezes 3,6 vezes 10 a quarta. Dividido por L, que é 2. Então, isso aqui vai ser 7,2, né? Vezes 10 a quarta. Tá bom? O nosso, o do apoio C, né? Vai ser ele sobre 2, né? Vai ser 3,6, né? Vezes 10 a quarta. E o último, né? Que é o nosso Rzinho ali também. Ele é dado por 6, né? Aí, sobre L ao quadrado. Então, 6 sobre 2 ao quadrado, vezes 3,6 vezes 10 a quarta. Isso aqui vai nos dar aproximadamente 5,4 vezes 10 a quarta. Tá? Bom, pessoal, eu já consegui determinar todos os coeficientes aí de cada barra. Você pode botar o nome se você quiser, né? E aqui a gente vai fazer exatamente como a gente fez, né? No exemplo passado. Vou fazer aqui, tipo, como se fosse o diagrama de momento, né? Do caso 1. Professor, mas como é que é coeficiente de rigidez, né? Se é momento, né? Como a gente falou, né? O momento vai ser igual ao coeficiente de rigidez vezes deslocamento. Como o deslocamento ele é unitário, né? Como se o momento fosse o coeficiente de rigidez, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa.
Vou botar aqui da convenção normal, tá? Então, essa daqui é a convenção normal. E eu vou comparar ela com a convenção do método dos deslocamentos. Vamos comparar os dois. Vou fazer as barrinhas aqui, né? E aqui também. Para vocês verem os dois, né? Esse exercício é o único exercício que eu faço isso, né, gente? Eu comparo um com o outro para vocês verem, né? Mas a forma de fazer é a mesma. Tá? Então, primeira coisa, né? Vamos botar as reações. Eu acho que as reações vai ser mais fácil a gente enxergar primeiro, né? Vai ter uma reação aqui, vou botar em verdinho. Uma reação aqui que a gente calculou primeiro o R, ele é 2,4. Eu vou botar tudo aqui, né, vezes 10 a quarta, para não ficar tão confuso. Então, vezes 10 a quarta também. Então, 2,4 para cima. Aqui na barra da esquerda para baixo, 2,4. Depois aqui para cima, né, a barra da direita é 5,4. E aqui para baixo, 5,4. E os diagramas do momento, né, professor? O que a gente tem, né? A gente vai ter no apoio A, né? Aí o que acontece? O momento está nesse sentido, né? Aqui, ó. O momento está nesse sentido, né? De acordo com a nossa convenção, né? Se a gente olha pela esquerda, o momento está nesse sentido, é negativo, né? Então, negativo, positivo, então aqui vai ser negativo. Então, aqui vai dar 2,4. Né? E do outro lado, tá no sentido horário, né? Anti-horário, que é positivo, né? Então, aqui vai ser positivo. Então, para baixo, positivo. Então, aqui deu positivo de 4,8. Aí, pessoal, como a gente só tem cargas uniformes distribuídas, não tem carga pontual, uma reta, né? Pronto. Mesma coisa para o outro, né? A barra. Aqui vai ser 7,2. 7,2 são no sentido anti-horário. Então vai ser negativo, né? De acordo com a nossa convenção. Negativo aqui, 7,2. E aqui do outro lado vai ser metade disso, né? Que vai ser 3,6 positivo. Tá, então tá aí. E agora, né, pelo diagrama, né, pela convenção natural, a gente sabe o quê? Que vai ser positivo sempre no sentido que anti-horário. Olhando ali o K1, aqui vai ser sentido anti-horário, positivo, né? Então vai ser mais 2,4. Ah, e do outro lado, também, ó, vai ser mais, né? Todo mundo tá vendo? Mesmo sentido, mais também. Aqui é 4,8. Todo mundo, ó, pessoal, tá na mesma direção, ó, positivo, positivo, né? Então aqui positivo, positivo. Aqui vai ser 7,2 e aqui 3,6. Ah, beleza, né, professor? Sim, então aqui é mais facinho, né? Aqui, ó. O coeficiente 1, 1, então, ele vai ser dado pelo coeficiente 1 de 1 da barra 1, mais o coeficiente 1 de 1 da barra 2. O coeficiente 1 de 1 da barra 1 é 4,8. Então, 4,8, lembrando, né, que tá 10 a quarta, né? Mais o 7,2 vezes 10 a quarta. Então, o coeficiente 1 de 1, ele é dado por um mais o outro, né? Vai dar 12 certinho. E ele, gente, é exatamente o pico, né? Entre o 7,2 e 4,8. Então, exatamente entre esse ponto e esse ponto. Esse que é o K1 de 1, né? Então, a gente consegue ver nos dois diagramas aí. Tudo bem, pessoal? Aí agora a gente conclui o exercício, né? A gente tá para acabar aqui. Que é, como a gente tem um sistema 1 por 1, a gente faz o item 4, que é a nossa equação de compatibilidade, né? Eu acho que o restante agora do exercício é igualzinho ao método das forças, tá? O que que a gente sabe, né? A gente vai ter ali o beta 1 de 0, mais o nosso K 1 de 1, vezes o deslocamento D1. Isso aqui tem que ser igual a 0. Se a gente tivesse um sistema maior, né? Seria beta 1 de 0, né? Mais K1 de 1, D1, mais o K2 de 1, D2, né? Aí beta 2 de 0, né? K2 de 1, D1, mais o K2 de 2, né? D2, isso aqui é igual a 0. Né? Se a gente tivesse duas incógnitas. E assim aumentando, né? À medida que eu aumento um grau, eu aumento uma equação. Tá? Seria da mesma forma. Então aqui facinho, né, pessoal? O nosso D1
ele vai ser igual a menos o beta1 de 0 dividido pelo coeficiente K1 de 1. O D1 de 1, então, ele vai ser o beta1 de 0. O beta1 de 0, deixa eu ver quanto que deu. Meu computador travou, gente. O beta1 de 0 deu menos 2. Então, menos 2 kNm dividido por K1 de 1, que deu 12, né? Vezes 10 a quarta kNm dividido por radiano, que aí vai sair em radiano, né? Calculando aqui, pessoal, você pode jogar na sua calculadora. O D1 ele vai ser dado, então, vou botar em termos de fração, 1 sexto vezes 10 a menos 4 radiano. E aqui negativo, né? Professor, o que que significa que está negativo, né? Significa que a gente errou? Não, significa que o deslocamento que a gente adotou previamente é só o contrário, né? Significa que o D1, o deslocamento ali que a gente tinha, né? Ele está no sentido contrário, né? Ele vai se deformar para cá. Que ali a gente botou no outro sentido, né? A gente botou aqui, ele se deslocaria para o outro lado. Só que na verdade é o contrário, né? E aí acaba, né, pessoal? Agora, tipo, por princípio de sobreposição, que essa parte é a parte mais legal, eu faço automático, cara, é muito rápido. Vamos fazer juntinhos aqui? Você vai ver que em 5 minutos a gente vai desenhar tudo, tá? Então aqui é o item 5. Prometo que eu tô acabando o exercício, tá, gente? Acaba agora, né? Então aqui vai ser o item 5. Aí aqui determinação, né? Gente, essa determinação aqui é obrigatória, eu preciso do princípio de sobreposição, tá? Então, como assim, professor? Um esforço qualquer, tá? Ele vai ser dado pelo esforço, no caso, 0, mais o D1, vezes o esforço, no caso, I de J, tá? Então, vamos calcular primeiro todos os momentos. A gente vai ter aqui um momento no apoio A, um momento em A, um momento... Aí, curte só, gente. Um momento em B da barra 1, um momento em B da barra 2. Eles têm que ser iguais, né? Aqui o momento em C. Vou pegar, então, o esforço, né? Calculado no 1. E aí, gente, isso aqui é da convenção, tá? Você pega a convenção do método das forças para ser automático. Como assim, professor? Eu vou pegar nos nossos diagramas aqui, ó. Vou pegar esses valores aqui, ó. Vou pegar aqui mais 3, menos 3, mais 1, menos 1, tá bom? Todo mundo gravou? Mais 3, menos 3, mais 1, menos 1. Então vamos botar lá. Olha como é que é rapidinho. Aqui é mais 3, mais 1, menos 1, menos 3, né? E menos 1. Todo mundo gravou? Aí eu vou somar, né, com o deslocamento que a gente calculou, o D1. D1 deu 1 sexto, né? Vezes 10 a quarta, a menos 4. Menos, né, perdão. Menos 1 sexto vezes 10 a menos 4. Menos 1 sexto vezes 10 a menos 4. Menos 1 sexto vezes 10 a menos 4. Aí eu vou pegar agora os coeficientes de rigidez, né? Do nosso caso 1, que são esses daqui, ó. Mais 2,4, mais 4,8, mais 7,2, mais 3,6. Todos eles multiplicados por 10 a quarta. Então, vou botar aqui, ó. Multiplicado por 2,4 vezes 10 a quarta. Aqui vai ficar 4,8 vezes 10 a quarta. Aqui 7,2 vezes 10 a quarta. E o último 3,6 vezes 10 a quarta. Tá? Se você calcular aqui tudo, pessoal, olha que interessante, né? Aqui vai dar 3,4 kNm. Ali vai dar menos 2,2 kNm. Aqui vai dar mais 2,2 kNm. Perfeito, né? E aqui menos 0,4 kNm. Aí agora que a gente volta, tá? Então vou fazer aqui o diagrama do momento fletor, tá? Esse aqui vai ser pelo método dos deslocamentos, aqui vai ser pelo método convencional. Então, diagrama do momento fletor. Então aqui vai ser o ponto A, ponto 1, ponto 2, ponto C, né? Ponto A, ponto 1, ponto 2. Olha que interessante, né? Método das forças, né? Positivo nesse lado.
Então, aqui, positivo 3,4. Então, aqui vai ser positivo, positivo 3,4. Lá vai ser negativo menos 2,2. Então, ó, menos 2,2, negativo, no outro sentido. Tá? Aí depois a gente vai ter mais 2,2, ó, sentido positivo. E depois, né, menos 0,4, sentido também negativo. Ao contrário. Todo mundo entendeu os sinais? Tá? E agora pelo diagrama do momento fletor, olha como é que é fácil, né, essa troca, né? É só olhar, né? O que vai ser positivo? Vai ser positivo sempre aquele na esquerda que estiver no sentido anti-horário, na direita, né? Sentido horário. Aí eu faço a inversão, tá? Então aqui, ó, eu sei que é negativo. O diagrama de momento vetor ele é negativo em cima, positivo embaixo. Eu sei que vai ser negativo aqui, ó, 3,4. Né, o da direita ali vai ser negativo também, ó, 2,2. Aí olhando agora na barra 2, né? Deu 2,2 nesse sentido, né? Contrário, né? Então vai ser negativo também, 2,2. E ali também, sentido negativo, 0,4. Pronto. E agora, pessoal, eu pego as médias, né? E subtrai daquele valor que a gente calculou. Aqui deu 4,5, né? E aqui tinha caído 1,5. Né? Do diagrama lá do caso zero, né? Todo mundo lembra disso, né? Com certeza, né, professor? Que eu peguei o 4,5 que eu calculei aqui, né? Caiu 4,5 aqui, ó. Tchim, tchim, tchim. E aqui caiu 1,5, ó. Automático, direto. Pá. Tá, então a média entre 3,4 e 2,2 eu subtraio 4,5, vou para 1,7 aqui, ó. Então aqui tá 1,7. E aqui é a mesma coisa, né? A média entre 2,2 e 0,4 mais 1,5 vai dar 0,2. Pronto. Esse aqui, pessoal, é o diagrama do momento fletor, tá? Dessa viga aí. Com esses pontos todos. Rapidinho, né? Aqui vai ser positivo, positivo. Aqui negativo, negativo. Bate em cima, viu, pessoal? Bate em cima do F2, perfeito. Mesma coisa para as reações de apoio agora, para a gente concluir. Mesma coisinha, tá? Olha que interessante. Vou pegar aqui as reações de apoio agora. Tem aqui a reação V de A. Aí vai ter o V de B, né? Da barra 1. O V de B da barra 2. E o V de C. Vou pegar lá no caso 0, né? Depois o caso 1. E com os coeficientes de rigidez, né? Então, caso 0, né? Esqueci de botar as reações aqui, né, professor Mongol? Aqui, ó, o V de A deu 6, né? Então, esse aqui deu 6. Aqui deu 6. Do outro lado, né? Deu 3 e 3. Então, 3 e 3. Todo mundo tá para cima, né? Todo mundo positivo. Belezinha? Então, vou lá. 6, 6, 3, 3. 6, 6, 3, 3. Aqui vai ficar 6, 6, 3, 3. Mais a deslocabilidade que a gente calculou. Que deu menos, né? 1,6 vezes 10 a menos 4. Menos 1,6 vezes 10 a menos 4. E aqui menos 1,6 vezes 10 a menos 4. E agora eu vou pegar as reações, né? Que a gente calculou ali no caso 1. Aí que estão aqui, ó. Do nosso ladinho. Tá? Lembrando que elas estão multiplicadas, né, por 10 a quarta. Aí positivo para cima, negativo para baixo. Tá? Então vamos lá. Positivo para cima, negativo para baixo. Mais 2,4, menos 2,4. Então vamos lá. Aqui vai ficar 2,4 vezes 10 a quarta. Aqui vai ficar menos 2,4 vezes 10 a quarta. O outro, né? 5,4 para cima, positivo. 5,4 vezes 10 a quarta. E aí negativo, menos 5,4 vezes 10 a quarta. Show. Deixa eu ver se eu botei todos os menos ali em cima. Botei.
Pronto, pessoal, o exercício acabou aqui, finalmente. Você jogando na calculadora, você vai obter os seguintes valores, né? Aqui vai ficar 6,4. O outro vai ficar 5,6. Esse aqui vai ficar 3,9. E aqui 2,1. Tá? Como os dois deram positivo, pessoal, positivo, positivo, a reação central, né? Se você somar um com o outro, vai dar 9,5. E se você somar, né, esse com esse, ele tem que te dar o somatório de cortante total, né? O cortante total, se você somar aqui 2,1 mais 6,4, vai dar 8,5 mais 9,5, vai dar 10, 18. 18 kN. Que é exatamente, né? 3 vezes 2, né? Mais 4 vezes 3, né? 4 vezes 3 dá 12, né? 12 mais 6 dá 18, né? Que é exatamente as cargas, né? Tudo nas barras. Exatamente, tá? Então bateu, conferiu, enfim. E agora a gente faz o último diagrama, tá? Esse diagrama aqui pode ser direto, você não precisa traduzir, né? Que a gente já sabe aqui os valores das reações. Então aqui o diagrama do esforço cortante. A gente sabe reação 1, 2 e 3. Aqui tem uma reação de 6,4. Aqui aparece uma reação de 9,5. E aqui uma reação, né, de 2,1. Eu sei agora direto, né? Esse aqui é positivo, negativo. Positivo, positivo. Né, então vai ser aqui positivo, né? Sobe 6,4. Aí decai, né? Decai é uma força que é tipo 4 vezes 3, que vai dar 12. Aí vai cair para menos 5,6. Aí sobe 9,5, né? Subiu 9,5. Vai para 3,9. E aí vai cair mais 3 vezes 2, vai cair 6 unidades, né? Vai para menos 2,1. E aí sobe 2,1. Perfeito, pessoal. Então aqui é positivo, negativo, negativo. Tá? Eu acho que eu vou terminar porque os caras vão começar a fazer barulho exatamente agora. Mas era isso, pessoal. Esse exercício, como eu falei, ele é um exercício super importante. E a gente conclui aqui. Pessoal, alguém teve alguma dúvida? Pessoal, a gente não teve dúvida por enquanto não, mas quando eu começar a fazer o exercício vão surgir, né? Para concluir, pessoal, esse exercício é um exercício extremamente inteligente, tá? É só a primeira vez que vocês viram, mas ele segue também uma receitinha de bolo, tá? Eu vou disponibilizar essa resolução, a minha própria resolução, e aí vocês vão fazer hoje, pessoal, hoje, tá? O trabalho de casa de vocês, belezinha? Esse trabalho de casa é muito importante que você faça hoje, justamente porque essa atividade ela é extremamente importante para fixar esse seu entendimento, tá? Na disciplina. Belezinha? Como eu falei, né? A aula de hoje é extremamente importante. Procure refazer, eu acho que é o trabalho número 13. Deixa eu ver aqui. E aí fica para casa, para vocês, tá bom? Deixa eu conferir aqui. É o mesmo, é um exercício extremamente parecido, tá? Então, só pegar passo a passo aí, você vai ver que é exatamente igual. Esse exercício aqui, número 13, tá? Eu vou publicar hoje para vocês. Tá? Então, a mesma coisa, né? Então, só que uma carga de 6, uma carga de 2. O primeiro vão de 2, o terceiro, o segundo vão de 3. Professor, e o vão do central, né? Esse apoio B aqui. Pode adotar o apoio como de segundo gênero mesmo. Igualzinho eu adotei. Tá? Igualzinho. Tá bom, pessoal? Vou interromper a gravação que acho que tá ficando um pouco longa, tá? Tenham todos aí um excelente final de semana. A gente se vê na próxima semana. Ah, pessoal, uma outra coisa. Eu vou marcar uma aula de reposição na segunda-feira que vem, tá? Vou mandar isso para vocês, então, segunda-feira que vem, na aula da fome, tá? Dia 23. Então, 11 horas. Professor, por quê, né? Pra gente conseguir finalizar o semestre um pouco mais antes do prazo, né, pessoal? Se a gente for deixar para fazer a prova lá no dia 11, né? Acho que vai ficar muito corrido, muito final de semestre. Então, vamos adiantar uma aula aqui no dia 23 para ver o que que vai dar. Acho que vai dar bom, tá? Eu vou publicar no Classroom para vocês, tá bom? Que aí a gente faz o próximo exercício com uma que vai ser o exemplo número 2, tá? Que a gente vai ter um sistema 2 por 2, beleza? Então é isso, pessoal. Acho que terminei. Vou encerrar aqui. Um abraço a todos, se cuidem.